Eu iniciei. Se você quiser dar uma checada aí, gravação pendente? Não, Isso. gravação Não, foi. Acho que foi. Você está começou. gravando. Tá ótimo. Obrigado, feliz. Um abraço. Imagina. Pessoal, uma boa noite a todos. How are you doing? Good. That's nice. Wonderful. It's so good to be here with you tonight. And Mateus asked me to do this presentation in both languages because sometimes we have some problems with our connection and it's easier for us to get the meaning when we are talking in Portuguese. So I am going to flip languages, to swap languages sometimes, okay? Então, vamos começar a falar um pouquinho e eu queria, assim, ver de vocês aí no chat, pessoal, um challenge, certo? Não é o challenge que a gente faz lá no celular, não, mas é mais ou menos isso. O meu challenge para vocês é qual que está sendo o maior desafio para vocês nesse período de isolamento social, enquanto professores. Eu queria que vocês colocassem aí 1 or 2 words about that. What's the challenge that you have to face? Lá no chat, por favor. Interação com as crianças. Eu também. Attention. Internet connection. Get students to speak. Talking time. Lack of interaction. Para mim é o mais difícil, esse lack of interaction. Às vezes eu acho que eu estou conversando com as paredes, é uma coisa muito estranha. Eu quero, né, ter essa interação, eu acho que a nossa área permite isso. Says the students know how to use technology. Yes. Oh, having the parents watching me. It's not so good, this. Okay. Mais algum aqui, gente? Nossa, vários estilos de atividade para não ser entediante, realmente. A gente está tendo que reprogramar. Então, a gente vai pensar um pouquinho nessa reprogramação, nesses desafios. E eu sei que no decorrer da minha fala, vocês vão ter, assim, várias ideias para fazer, ideias que vocês já fizeram, que vocês podem compartilhar com os outros colegas. E eu gostaria muito, no final, se a gente conseguir ter esse tempinho, um tempo de troca de ideias, certo, pessoal? Abrir o microfone, falar, para a gente poder fazer isso. Eu vou dar sequência, deixa eu ver mais um pouquinho. The pace of the lesson. Students get shy when next to the parents. Having only 30 minutes class. We had 5 hours a week. Como é que você está fazendo, Ludmila, com relação a isso? O que é que você está selecionando? Uma pergunta interessante aí para nós. O que é que você está selecionando aí para suas aulas? O que é que você está colocando de mais importante? Abre o microfone, por favor, e fala para nós. Ludmila Bonfim. Ou então Felipe dos Santos, que também está com o mesmo problema. Oi, olá, vocês conseguem Hello. Hello, Ludmila, welcome, please. Thank you. Aqui no Marista Taguatinga, a gente tem tido um suporte muito bom, tanto de toda a equipe diretiva, o meu coordenador, o George, todo mundo está assim numa força-tarefa, né? Todos realmente engajados. E aí a gente tem priorizado. Por exemplo, numa semana nós colocamos foco em uma habilidade, na outra semana a gente colocou uma storytelling, na outra semana uma musiquinha com mais action, né, para trabalhar a psicomotricidade, enfim. Mas para a gente que vinha de uma realidade de ter o contato diário com as crianças, de repente a gente se vê ali tendo que fazer milagre nos 30 minutos, né? E aí a gente precisa dessa interação, dessa conexão com os pais mesmo, assim, naquela esperança de que a família realmente veja o inglês como sendo parte de muita importância nesse processo, para que eles continuem incentivando em casa, seja com uma musiquinha, seja com vocabulário, e aí a gente tem que contar com a família, né?
certinho. Ok, muito obrigada, Ludmila. Pessoal, é isso mesmo. Alguns professores têm procurado, né, a respeito disso, o que a gente recomenda? Bom, a coordenação, primeiramente, né, tem que abrir o diálogo com a coordenação e entender a realidade aí de vocês. Mas, pensando em educação bilíngue e no tempo reduzido, se o seu tempo foi reduzido, realmente a gente tem que priorizar a aquisição da língua estrangeira. Então, a gente tem muita atividade de CLEO e de Science e de tantas coisas que a gente tem, mas nesse período, a depender do número de aulas, do número de horas aulas que você tenha na semana, é mais interessante você não perder a língua, sustentar essa língua para que quando a gente retoma com as outras atividades. Mas isso não é um must, isso é só uma orientação. Isso vai depender muito, como eu disse, da realidade da escola e daquilo que vocês têm trabalhado, mas isso é uma orientação geral que a gente tem dado. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora, da nossa apresentação. Não vou incluir o áudio, porque não tem áudio, pelo menos por enquanto. Vamos ver se a gente consegue, né? Fazer esse compartilhamento. Vamos lá. Sabe aquele momento que seu computador trava, no momento que não deve travar? Ai, ai. Vamos ver. Vamos começar aqui. Pessoal, vocês me escutam? Porque eu não vejo mais nada aqui. Oi, Elis, boa noite. Sheila, Sim. tudo bem? Sim. Tudo tranquilo. Que bom que vocês me ouvem. Eu vou tentar A fazer gente te ouve novamente. super bem. Tá, mas não estão vendo a minha tela, né? Compartilhadas? A gente está vendo a sua tela compartilhada. A gente vê a sua tela compartilhada. Não, a gente não vê a sua apresentação. A gente está vendo a sua tela do Microsoft Teams. Ok. Desliga o vídeo e liga o vídeo de novo. Isso acontece de vez em quando nas aulas também. Tá ok, pessoal. Vou tentar. Ok, eu acho que agora eu consegui. A gente está vendo a sua foto, Elis. Mas vocês vão ver Agora minha tela foi. já já. Isso. Agora sim. Ai, que valeu. Ótimo, pessoal. Então, nosso tema hoje é Moving Your Classes Online, Getting Started. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos colaboradores, que foram os professores do Colégio Marista Nazaré. Eu não sei se eles estão conosco, principalmente a coordenadora, né, que conversou comigo, que abriu esse tempinho, porque eles já começaram há mais tempo com as aulas online, então eles compartilharam, né, as boas práticas deles. Então, essa apresentação, ela tem a colaboração deles, eu não poderia deixar de dar os créditos, porque realmente me ajudaram muito aqui para a gente poder começar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu quero ver com vocês, pessoal, o que a gente faz no before? O que a gente faz antes da nossa aula começar? Eu preciso que vocês falem, certo? Quando você pensa assim na sua aula online, como é que é o seu before? O que você faz antes? Fica à vontade para falar em português ou inglês, gente. Isso aí é muito tranquilo. Fernão. Sim, Fernão, vamos lá.
primeiro eu entro uns 10 minutinhos antes, né, e checo questões tecnológicas. Então, eu olho minha taxa de velocidade de internet, confiro o enquadramento da câmera, vejo se o microfone que eu estou usando é o que está sendo capturado pelo programa, para só então eu iniciar a gravação da aula. Deixo ali uns 5 minutos antes ainda para os pais, porque sempre tem um probleminha também de tecnologia que os alunos sofrem, aí eu ajudo a resolver, e aí só então eu começo a aula propriamente dita. Uhum. Excelente. Muito bem. Mais alguém, pessoal? Sim. Eu acho que o mais importante também, quando a gente está falando de aula online, que a gente tem que estar muito organizado. Eu citei a ideia do plan, mas também eu geralmente faço um script com todo o passo a passo daquela aula. Se eu tenho algum link para compartilhar, se eu tenho tudo que eu vou fazer, tudo que eu preciso no mesmo documento. Então, para cada turma, eu tenho um script com cada item que eu vou utilizar. E se eu for precisar de algum link de algum aplicativo como Forms, ou então algum link de algum site, alguma atividade online, eu já deixo ali nesse script. Excelente. Eu tenho uma realidade um pouco diferente, porque eu divido a sala com a regente, né? Então, eu tenho um tempo menor ainda do que a colega que tem somente 30 minutos, eu tenho 15 minutos, imagine aí, para trabalhar com o grupo 5. E aí eu geralmente checo, meu before seria checar se a regente ela já iniciou, né, o chat, para não ter o problema de criar dois chats e as crianças acabarem, né, ficando em salas diferentes. Mas pensando na minha aula em si, nos meus 15 minutos, eu geralmente checando se o link está funcionando, né? Se a internet está com uma velocidade boa para já deixar tudo carregado. Geralmente isso. Excelente, pessoal. Então, exatamente, essa parte do Preparation Time Lesson que a gente faz, que agora no momento da nossa aula online, inclui também toda essa parte tecnológica, que a gente vai falar dessas tools. Uma coisa muito importante é a gente conhecer bem, explorar bastante, brincar bastante com o Teams, né? A gente tem que olhar, tem que ver a diferença do Teams no celular e a diferença dele no desktop. Alguém poderia me falar qual diferença que a gente tem? Alguém já notou alguma diferença? Eu acho que, em geral, é o design, né, da plataforma. No celular, você tem os ícones posicionados em posições diferentes. A notificação instantânea. Eu recebo a notificação instantânea no celular, né? Se um aluno ele posta uma atividade, ele acaba marcando, né? No caso, me marcando, eu recebo instantaneamente. Então, para mim, a praticidade de ter esse contato, essa atenção no celular é maior. Para mim. Alguém mais notou alguma diferença entre o desktop e o celular? Cláudia aqui. Sim, Cláudia. Velha. Eu percebi que no celular as crianças conseguem acionar e enviar áudio para nós. Então, sim, alguma coisa que a gente quiser de fazer de conversation com eles, a gente pode utilizar essa ferramenta. Funciona como um WhatsApp, né? Igualzinho o WhatsApp. E eu recebo as mensagens no celular primeiro, depois que ela chega no computador. É sempre mais rápido no celular. Embora eu não utilize para dar a aula, né? O celular eu coloco ele do lado e eu vou acompanhando algumas outras coisas aqui. Ok. Agora vamos pensar um pouco no planejamento mesmo, na aula de inglês, na aula bilíngue mesmo que a gente tem. Então, uma coisa que é muito importante, que eu vi muita gente falando esses dias e que eu particularmente acredito muito, tenho convicção disso, é o by the end of my lesson, my students are going to be able to. É o planejamento que a gente tem que fazer da nossa lição. Então, quando a gente focaliza, quando a gente visualiza essa lição, né, a gente vai dar uma aula desse tema. Eu já vou preparar uma lição com vocês aqui, já no próximo slide, a gente vai começar a trabalhar sobre isso. E a gente precisa ter em mente o que a gente vai querer que o nosso aluno saiba. Então, as skills, eu estou falando de receptive, de productive, eu estou falando de listening, de speaking, de tudo isso, o que a gente vai trabalhar nessa aula?
Importante ter esse passo a passo, esse objetivo final, se forem 15 ou 30, ou meia hora, ou enfim, quanto tempo for, a gente precisa ter esse alvo claro de como é que a gente vai chegar nesse alvo também, os passos, né? And how they are going to learn. Então, você tem o alvo, como é que vai ser esse passo a passo? Né? Quais são as activities, as explanations, os dialogues, as stories, os vídeos, o que você vai fazer nessa sala, nessa aula, para conseguir esse objetivo? E how you are going to check their learning. Aí você pensa comigo, mas gente, eu só tenho 15 minutos ou eu só tenho 30. Como é que eu vou conseguir fazer um passo a passo desse? A gente tem que fazer, pessoal, porque assim, a gente tem que ter o alvo lá na frente, o objetivo, a atividade que a gente vai fazer para chegar naquele objetivo e como é que a gente vai saber se essa atividade foi boa ou não, como é que eu vou ter esse retorno de conhecimento, de aprendizado do aluno. Então, eu vou explicar esse passo a passo um pouquinho mais com vocês, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, mas já é para vocês começarem a visualizar, né, pensar nessas aulas que a gente está dando. Então, dá uma olhada nesses animals, eu acredito que a imagem não esteja muito boa, mas a gente não precisa saber tudo que está escrito aí. Essa aqui é um exemplo de uma lição bem do nosso contexto bilíngue, né? Eu tenho aí os anfíbios e os mamíferos, né? E a gente vai dar uma aula sobre isso, certo? Então, eu queria agora que vocês me ajudassem, pode ser, eu não estou vendo o chat aqui, pessoal, então eu vou precisar que vocês falem, né? Umas duas pessoas falem, qual que é o objetivo, qual seria, pensando só nessa pagininha, no máximo aí de 30 minutos, lembrando que a gente nunca consegue 30, a gente vai conseguir menos, né? Em 20 minutos, o que a gente poderia ensinar para os nossos alunos de 6 anos? Vamos colocar aí os alunos de 6 anos aí, como alvo. Para os animals, o que a gente poderia, para esses mamíferos e anfíbios, o que a gente poderia pensar aí para a gente ensinar numa aula de 30 minutos? Quem pode me ajudar? Acho que a primeira aula seria a diferença entre anfíbio e mamífero, né? Claro que sempre falo em inglês, estabelecer essa diferença, acho que seria a principal coisa, né? Uhum. Beleza, ótimo. Aí você pode, partindo daí, você pode explicar alguma particularidade de cada um dos animais e depois partir para o vocabulário, falando de vários mamíferos que existem, de vários tipos de anfíbios. Mas acho que para começar teria que ser com essa diferença. Uhum. E com quem que eu estou falando? Flávia. Flávia, ótimo, Flávia. Então, nós vamos ficar com essa ideia da Flávia, tá, pessoal? Então, vamos lá. A Flávia colocou para nós, então, que nós precisamos colocar as diferenças, certo? Para essa aula. Pensar em alguma particularidade, né, dessas diferenças, desses dois grupos de animais, e depois partir para um vocabulário. A gente vai ficar com isso aí, já está bastante. Então, a gente vai fazer o que a gente chama, em inglês e português também, de reverse planning, que é o planejamento reverso. O planejamento reverso é uma teoria grande, sim, são horas e horas se a gente quisesse falar sobre isso, e eu vou só passar os pontos mais interessantes. Eu acho que para a disciplina de aula de língua inglesa ou no bilíngue mesmo, funciona muito bem, até também para os outros conteúdos, mas eu acho que para a gente é muito interessante. Então, what are you going to teach? Ela já falou para nós, a gente já sabe, né? O que a gente vai ensinar. E a gente vai fazer esse identify the outcomes. Então, primeiramente, a gente tem que dar uma checada no previous knowledge. Então, para a gente pensar no que a gente vai estudar, no que a gente vai ensinar os nossos alunos, a gente tem que, primeiramente, identificar, né? Como é que a gente vai identificar esses resultados esperados? Então, o que o meu aluno já sabe? Ele já sabe o nome dos animais? Provavelmente já, né? Aos 6 anos, no programa bilíngue, ele já sabe o nome de um tanto de animais. Ele já viu isso em ciências? Então, a gente vai precisar dar uma olhada na diretriz, a gente vai precisar conversar um pouquinho com a professora de ciências, com a professora regente,
vê com ela, o que vocês viram sobre isso? Vocês viram essa palavra, mamífero, anfíbio ou não? Ah, não, nunca vimos. Mas o que vocês viram sobre os animais, em ciências? Então, pegar esse previous knowledge, uma conversa de 5 minutos de café, a gente já consegue pegar isso aí, né? Se a gente não tem esse acesso ao livro de ciências ou ao planejamento das aulas, é super importante saber. Ok, selecionei esse previous knowledge, inclusive em inglês também, né? Preciso saber disso, porque a gente trabalha com conteúdo e língua. O que a gente vai fazer? A gente tem os musts, né? Aquilo que os alunos têm que saber. O que o meu aluno tem que saber? O que o meu aluno tem que entender? E o que eu preciso, né, ajudar o meu aluno a be able to grasp, be able to apprehend nesse final de aula aqui minha. Então, a gente vai ver as diferenças, vai ver as particularidades, né, desses dois grupos, que também a gente está falando de diferença, e o vocabulário que a Flávia falou. Então, a gente já sabe que no final da minha aula, o meu aluno vai ter que saber, vai ter que entender o que eu vou melhorar nessa apreensão dele aí, nessa compreensão. E a gente já tem aí algumas habilidades mais ou menos colocadas, né? Na realidade, a gente está falando bem aí de conteúdo. Se a gente vai pensar no planejamento reverso, pessoal, a gente tem que dar um passo para trás. E a gente vai pensar nessa questão das habilidades. Por que é importante para o meu aluno? O que eu quero que ele saiba lá no final? Qual é a devolutiva que eu quero dele com relação aos mamíferos? Eu quero que ele saiba o quê? A diferença. Exatamente o que dessa diferença? Alguém poderia aí nos ajudar? A Flávia já falou e a gente precisa elencar. Qual diferença que a gente quer exatamente que o aluno saia no final dessa aula sabendo? Que os Vivian Uberaba. Não sei, que talvez os mamíferos bebam leite ou que eles têm pelo, não sei, é algo assim. Principalmente a questão do leite, que eu acho mais fácil o vocabulário. Isso, o leite, o pelo, exatamente. Mas, então, a gente tem dois aí. A gente precisa ver com o anfíbio, alguma coisa aí dos anfíbios, pessoal, ou mais alguma coisa do mamífero. Habitat, talvez, né? Oi, é Kellen de Uberaba? Fala, Kellen. Tudo bem, Kellen? Tudo, e você? Tudo tranquilo. Prazer conversar com você novamente. Prazer em revê-la. Eu pensei Kellen sobre habilidades, né? Habilidades de cada grupo. Você tá vendo o sapo dar pular assim, né? Você tá pensando nessa parte aí? Isso. O controle de temperatura corporal também, que alguns anfíbios possuem, né? Isso. Tá perfeito, pessoal. Só que nós estamos com muita coisa. Então, acho que já deu aí bastante, né? A gente pode, assim, pensar sobre isso. Então, tá beleza. Então, a gente tem temperatura, a habilidade desse anfíbio que a gente pode falar, a questão do leite e do pelo. Tá tranquilo, né? Isso aí eu acho que dá pra gente jogar nessa aula. Então, a gente já tem a habilidade, a gente quer que no final da nossa aula, o nosso aluno saiba que os mamíferos têm pelo, eles bebem leite. A temperatura dos mamíferos é diferente da temperatura dos anfíbios. E alguns anfíbios têm habilidades diferentes dos mamíferos. A gente precisa ver bem isso aí direitinho, porque tem muito gato que pula, né? A gente precisa pensar nisso para a gente ver, teria que dar uma estudada melhor, mas dá para a gente puxar, né? Que a gente também não é da área, mas a gente poderia puxar por aí sim. Então, a gente já tem aí essas habilidades. Ok, habilidade de conteúdo, eu quero que no final da minha aula o meu aluno saiba, olha, anfíbio tem pelo. Anfíbio tem pelo, mamífero tem pelo, ele bebe leite, a gente já sabe sobre isso. Agora, eu queria pensar com vocês na questão do vocabulário, porque foi falado de vocabulário. Qual vocabulário que a gente pode trabalhar, pessoal? Elisângela, meu nome é Cristiana, eu sou de Vila Velha. Eu acho que uma questão muito legal também é falar geograficamente, né? Como conhecimento de mundo. Sim. Aqui são... para globalizar, né? Para tornar
o mundo próximo deles, né, com o uso de alguns exemplos de animais. Alguém falou do habitat, realmente, eu pulei essa parte, e a gente poderia fazer essa localização geográfica, onde é que esses lugares, que esses animais estão, onde é que a gente encontra eles, você pensa nisso? No Brasil, em Minas Gerais e no mundo? Sim, sim, até porque aí você consegue trazer o inglês para o contexto de linguagem mundial, né? Não sei, eu estou aqui trazendo só mais informação, que eu acho isso muito legal. Só não sei se a gente vai conseguir, se a gente vai conseguir fazer tudo em 30 minutos, mas aí a gente poderia dividir essa aula em várias sequências de aula, né? Pensando aí. Eu tive uma outra ideia, na verdade, desculpa, obrigada. Não, tranquilo. Eu acho que... pode falar. Pensando principalmente em turmas mais... em grupos mais velhos, né? Talvez Fundamental 1, e pensando mais em metodologias ativas, né? Nessa participação ativa e a criança no foco, né? No centro, promover talvez uma discussão mais reflexiva, trabalhando o pensamento crítico dele em relação, por exemplo, ao golfinho, né? Como é que o golfinho ele é um mamífero, né? Que tem esse habitat, geralmente que um anfíbio também possa ter. Então, para que eles discutam, né? Para que eles interajam na sala. E já que estamos na internet... projeto de Clio muito legal sobre isso. Excelente. E aí, bom, já que a gente está indo para esse lado, me ocorreu outra coisa. Tem deixa eu ver, não, eu não vou mexer com o slide aqui não, mas tem um slide que a gente vai ver mais à frente, que a gente vai ver exatamente o que pode ser planejado em casa, o que o aluno pode fazer em casa sem a gente, e o que o aluno precisa da gente. Então, se a gente pensar num flipped classroom, a gente poderia pensar que talvez a gente antecipando essa aula, já sabendo que a gente vai falar sobre esses mamíferos e esses anfíbios num próximo momento, a gente já poderia pedir uma pesquisa. E aí, eles poderiam participar dessa pesquisa. E para isso, tem não sei se vocês conhecem, eu creio que sim, um aplicativo que se chama Padlet, que eu vou mostrar para vocês já, que são, na realidade, murais, que o aluno entra e ele pode colocar palavras, mas ele também pode colocar somente imagens do Google, etc. Ele pode construir naquele pé. Vai construindo todo um conceito. Como tarefa de casa, como dever, você vai colar lá no Padlet, a gente deixa lá o link, né? O pai ajuda, você vai colocar ali uma imagem de um mamífero, uma imagem, né? Isso também vale para qualquer outra aula que a gente for fazer, que a gente tenha imagens ou palavras, que a gente queira mostrar todo o trabalho dos alunos. Então, o Padlet é uma ferramenta muito boa, pessoal. Padlet. Padlet. E é muito fácil da gente usar também. E eu vou mostrar